boa noite. Estamos chegando aí nesse momento na sua casa e agradecendo pela sua atenção. Mais um domingo, mais uma noite de domingo, nós estamos aqui para meditar na Santa Palavra de Deus. Esperamos que, mais uma vez, que o Senhor possa falar ao seu coração por meio desta palavra, por meio dessa transmissão que nos encontramos aqui hoje à noite. Então, irmãos, eu quero, sem demora, pedir que você abra aí sua palavra, sua Bíblia aí em Isaías capítulo 6, né? Nós estamos aí vivendo nesse tempo de crise, nós estamos vivendo aí nesse tempo de clamor mundial. Inclusive o Brasil está aí num dia de jejum e a igreja brasileira se encontra em jejum e se mobilizando, né? Em crise. Estamos em crise. Mas o que fazer em meio à crise? Essa é a pergunta que nós vamos tentar responder hoje à noite. Que a palavra de Deus tem a resposta, né, para tudo isso que a gente vive. A palavra, ela é um livro, a Bíblia é um livro atual. A Bíblia não é um livro obsoleto como muitos pensam, como muitos dizem por aí, né? Enfim, então, irmãos, eu quero só orar, agradecendo ao Senhor por este momento, tá? E pedir a você que possa ouvir nesse momento. Amado Deus, eu quero aqui meditar na Tua palavra, Deus. Nós buscamos, meu Deus, respostas, mas nós buscamos respostas nas Suas palavras. As palavras que são transformadoras, que são fiéis. As palavras, meu Deus, que são puras. Nós acreditamos na Tua palavra, Deus. Por isso, meu Deus, nos traz hoje à noite respostas para o Teu povo, para as pessoas que estão ouvindo. Enfim, Deus, para que o Senhor, meu Deus, possa encher os corações vazios, para que o Senhor possa encher, meu Deus, os corações necessitados da Tua presença, da Tua palavra. Assim, Pai, em nome de Jesus, eu Te agradeço. Amém. Amém, amados irmãos. Capítulo 6 de Isaías. Gostaria de apresentar esse texto e ler esse texto para você. No ano da morte do rei Uzias, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o seu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de vir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Então, irmãos, para onde olhar em meio à crise? O profeta Isaías estava atravessando, estava sendo rodeado por esse fantasma, por essa crise que estava o acompanhando, que estava atemorizando toda a nação de Judá,
toda a nação de Judá passava por uma instabilidade política, passava por instabilidade na economia, instabilidade moral, né, e espiritual. Porque o povo jazia em pecado, o povo estava afastado de Deus e o profeta estava preocupado, o profeta estava machucado com tudo isso. E além do mais, o rei Uzias havia morrido. Israel estava sem um rei, estava sem um líder político. Mas esse cenário ao qual se encontra Isaías parece muito com os nossos dias de hoje. Parece que em meio a essa crise a gente precisa enxergar melhor, olhar melhor, ver melhor como é que as coisas são. Porque a maior crise que o mundo passa não é de um corona, não é de um vírus. O nosso mundo, nossa nação, passa por uma crise moral. Assim como nos dias de Isaías. Os dias de Isaías eram aqueles dias em que havia algumas pessoas que enriqueciam às custas dos pobres. Pessoas que também eram guiadas pelos seus próprios prazeres. Aqui no capítulo 5, no capítulo anterior, o texto vai narrar isso. Algumas pessoas falavam mal de Deus porque Deus não agia no tempo que eles queriam. Eles faziam o que faziam e queriam que Deus agisse no tempo deles. Por isso reclamavam da demora de Deus, porque pensavam que Deus teria que agir no tempo deles. E havia aqueles outros que invertiam os seus padrões morais, né? Aqui no verso 20 do capítulo 5, ele diz: ai dos que ao mal chamam de bem e ao bem chamam de mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põe o amargo por doce e o doce por amargo. Parece que nós estamos lendo um texto que foi escrito hoje. Os dias de hoje as pessoas estão querendo transformar o amargo em doce, o mal em bem e o bem em mal. Então, irmãos, a verdadeira crise não é de um vírus. A verdadeira crise está dentro de nós. É algo que a Bíblia chama de pecado, de afastamento da presença de Deus, de afastamento dos valores de Deus, do querer de Deus, da vontade de Deus. Né? Tinha aqueles também que eram soberbos, sábios aos seus próprios olhos. Isso diz alguma coisa para hoje? Hoje nós estamos vivendo um tempo de ateísmo e que parece que ser ateu é ser intelectual. Mas ser ateu não se trata de intelectual, é uma questão também moral. É uma questão de afastamento de Deus. E você precisa entender isso. Nós precisamos entender isso. Além do mais, tinha aqueles que estavam passando ali a sociedade, o povo de Judá tinha também corrupção no meio do poder judiciário, porque diz o texto aqui, no verso 22 do capítulo 5, ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para ministrar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. A justiça não tinha mais venda nos olhos. A justiça tinha olhos para uns e para outros não. Baseado em subornos, baseado em carnalidade, em interesses pessoais. É assim que rola a nossa política. É assim que roda o nosso poder judiciário, muitas vezes, em muitos lugares. Né? Enfim, era essa crise a qual a nação de Judá passava. E aí, imagine como é que ficou a mente do profeta diante de tudo isso.
E aí ele cita essa crise dizendo, no ano da morte do rei Uzias, no momento em que ele padecia de uma crise. E aí ele teve uma visão que transformou e mudou a vida dele. Ele diz que eu vi o Senhor sentado no alto, sublime trono. Aqui nesse texto nós trazemos algumas verdades em meio à crise emocional, em meio à crise pessoal, que poderá mudar a situação da pessoa. Veja bem, irmãos, nós vemos aqui algumas verdades. A primeira verdade é que a crise, ela tem dois lados. A crise, ela pode trazer medo. A crise, quando ela nos rodeia, quando ela nos achega, ela nos traz pavor, ela nos traz ansiedade, ela nos traz angústia ao coração, à alma. Mas ao mesmo tempo, ela pode ser um tempo de oportunidade. Um tempo de oportunidade de você triunfar, de você dar uma viravolta na sua vida. Um tempo de você sair do lugar onde você está e mudar a história da sua vida. Assim como foi a vida de Isaías, né? Porque a crise, ela traz dois fins. Para uns, a crise vai trazer fracasso. Você vê que muitos morrem em meio à crise. Você vê que muitos fracassam, muitos sucumbem. Mas a crise também, ela pode levar ao triunfo, à vitória. E foi o caso aqui de Isaías, porque Isaías, ele teve um olhar para o trono de Deus. E aí a questão da vida em meio à crise é para onde você olha. Para onde você olha? Eu queria perguntar para você, para onde é que você está olhando nesse tempo? Será que você tem fito os olhos no Senhor em meio a esta crise? Será que você tem olhado de forma com fé? De forma de acordo com aquilo que Deus é realmente? Será que você tem tido essa percepção? Porque, veja bem, olha só, a segunda verdade que a gente encontra nesse texto é que nós, em tempos de crise, nós só nos resta olhar para o nosso Senhor. Sabe por quê, irmãos? Olha só, Isaías, quando ele vê o Senhor aonde? Assentado sobre um alto e sublime trono. Irmãos, tem gente que olha para o poder político dessa nação como solução. Tem gente que olha para o sistema de saúde que poderá salvar e livrá-lo dessa pandemia, da sanitização das ruas. Claro, e tudo isso é necessário, se faz necessário nesse tempo. Mas Isaías aqui, ele viu o Senhor num trono alto e sublime. O trono de Deus, amado, é um trono eterno. O trono dos homens é um trono temporário. Me mostre aqui vocês eu faço o desafio a qualquer trono da face da terra, a qualquer presidente, a qualquer um que se encontre numa posição de corte, a ver que o seu trono não será deposto posteriormente. Todos os tronos da terra serão depostos. Não existe um trono para sempre. Não existe um trono eterno. Mas aqui Isaías vê o Senhor num trono alto, que está acima de todos, que está acima de tudo, até da crise a qual nós nos encontramos.
Por isso, resta-nos a olhar para esse Deus que tem um trono, que está sentado num trono das maiores alturas. Isso quer dizer que ele tem o poder sobre todas as coisas. Isso quer dizer que nada abala ele. O que vem abalar a nossa humanidade são os nossos próprios pecados. Porque a Bíblia vai dizer: de que se queixa o homem senão das suas próprias falhas. Então, irmãos, além de alto, esse trono também é sublime. O que é que quer dizer sublime? Sublime quer dizer grandioso, quer dizer perfeito. Aquilo que ninguém pode alcançar, isso é sublimidade. Então Isaías, ele se amparou nisso, no que ele fitou os olhos nisso, em meio a essa crise, em meio a iminentes juízos que vinham para assolar o povo de Judá. Isaías, em meio à falta do rei que havia morrido, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Resta-nos olhar para esse grandioso Deus que está acima de todas as coisas e que sobre tudo é cheio de misericórdia e de bondade. Terceira verdade que a gente encontra aqui nesse texto é que quando olhamos para Deus em meio à crise, Ele começa a agir em nosso favor. Veja só o que é que Deus faz aqui. Primeiro, que Ele revela o mal que há em nós. Quando Isaías tem toda essa visão teofânica, essa visão de manifestação de Deus na terra, ele se percebe e diz: estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Você precisa se aperceber diante de Deus quem você é. Diante de Deus, como é que você está? Você está com a sua iniquidade tirada pelo Senhor? Você está com a sua alma lavada diante de Deus? Porque Isaías, ele diz aqui: estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. E depois, além de revelar o mal que há na gente, em mim, Deus, ele vai revelar o mal que há em nós, que ele diz: ele diz, além de tudo, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram rir. Então, Deus, quando ele se revela, ele revela a nossa iniquidade, a nossa maldade. Ele mostra a nossa maldade, ele confronta a nossa maldade, confronta a mim em particular e confronta a maldade de um povo no geral. E note, os senhores, que o texto está tratando aqui com alguém que era um profeta, um homem de Deus. E se você gosta de comparar e achar que alguém é melhor do que os outros, uns são melhores do que os outros, se a coisa fosse de acordo com a sua mentalidade, Isaías seria melhor do que você, do que eu. Mas a Bíblia diz que não existe nenhum justo diante de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram, carecidos da glória de Deus, destituídos. Então Isaías era tão destituído quanto eu e você. Isaías era tão necessitado e pobre quanto eu e você. E ele viu isso, abriu o coração para reconhecer a sua iniquidade. E depois, quando a gente olha para Deus, olha só o que é que ele faz. Dizem que a Bíblia, no verso 6, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar como uma tenaz. Tenaz é um objeto purificador. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios, a tua iniquidade foi tirada.
E aí, quando Deus ele se revela, ele tira a iniquidade, ele arranca. Porque houve uma confissão. Porque houve uma confissão de Isaías reconhecendo a sua condição. E aí, Deus age ali purificando a sua iniquidade. E além do mais, além de purificar a sua iniquidade, ele também perdoa os pecados, porque ele continua e diz: e perdoado o teu pecado. Além da iniquidade tirada, também os pecados foram perdoados. Jogou no mar do esquecimento. Depois, quando olhamos para Deus, Ele nos faz olhar para frente, depois de purificados, depois de santificados. Ele nos dá uma nova direção e um novo desafio para seguir em frente triunfante em meio à crise. E ele diz, depois de fazer toda essa obra de purificação, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, de uma condição de crise, onde não havia esperança, onde Isaías estava ali consternado com o falecimento do rei Uzias, onde ali Isaías estava perplexo com a iniquidade do povo, de impuros lábios, povo que estava andando em iniquidade, afastado totalmente de Deus. Deus transforma a situação por sua infinita misericórdia e redime, liberta Isaías dessa condição e dá a ele uma nova direção e um novo desafio. Então, amados irmãos, eu creio que Deus quer te dar uma nova direção hoje à noite. Eu creio que Deus, Ele se manifesta. Eu creio que Deus, Ele poderá se manifestar na sua vida. Agora, não espere que Deus se manifeste por meio de uma teofania como essa. Porque hoje Deus, Ele se manifesta mediante a morada que Ele faz no coração daquele que crê. Veja só o que aqui diz o texto lá em João, capítulo 14, verso 21. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. No 14, no versículo 23, ele continua e diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E o viremos para ele, e faremos nele morada. Então, o maior privilégio da vida do ser humano é Deus fazer-se morada no seu coração. A manifestação de Deus é essa na sua vida. Ele faz morada no ser humano para transformar, para dar uma nova vida, uma nova direção, uma nova esperança para aquele que não tem esperança. Uma nova vida para aquele que não tem, que tem uma vida sem vida, que tem uma vida totalmente distante dos padrões de Deus, uma vida que não agrada a Deus. Enfim, Deus, Ele se move com sua infinita misericórdia para trazer vida, para trazer transformação, para trazer nova direção, mudança de vida para aqueles que não têm esperança de vida. Então eu pergunto a você, qual é o seu posicionamento? Para onde é que você quer olhar hoje, nesta noite? Onde é que está o seu olhar? Onde é que você tem fitado os seus olhos? Será que os seus olhos têm visto o Rei? Será que os seus olhos têm se assustado? E como é que você tem buscado ver esse Rei? Porque Deus, Ele se manifesta na sua palavra escrita. Na época de Isaías não existia uma palavra escrita totalmente, o cano não tinha fechado. Nessa época,
não existia ainda essa manifestação de Deus revelando por meio dessa Bíblia, desse compêndio de livros chamado Bíblia. Hoje nós temos nas nossas mãos Deus se revelando de Gênesis a Apocalipse, se revelando ao homem como Redentor, como Libertador, como aquele que transforma, que muda a direção. E você precisa compreender Deus. Você precisa procurar conhecer mais sobre esse Deus que está aqui revelado nas Escrituras. Eu convido a você a fazer isso. Isso vai transformar a sua vida. Isso vai te dar esperança, isso vai te dar força para lutar em meio à crise. Eu creio que Deus irá também mudar e transformar a sua vida pessoalmente. Talvez você esteja passando por um momento de ansiedade, momento em que você esteja sem esperança. Talvez você tenha tido pensamentos negativos, talvez você tenha tido pesadelos à noite, talvez você não tenha conseguido dormir direito, talvez você tenha posto seus olhos em muitas notícias ruins que rolam pelas redes sociais, tem se alimentado disso, mas eu convido você a se alimentar da Santa Palavra de Deus, porque o homem é fruto daquilo que come, o homem é fruto daquilo que se alimenta. Então, eu convido você a se alimentar da Palavra, eu convido você a mergulhar no conhecimento de Deus, que eu garanto para você que Ele vai se mostrar para ti, vai mostrar grandes coisas e ocultas que você ainda não sabe. Passará a orar a Ele, diz o Senhor. Então, a proposta de Deus é essa para a sua vida. E para nós que somos cristãos, existe também um desafio. É um desafio de continuar olhando, não tirar os olhos. Porque é necessário, faz-se necessário nós mantermos os olhos postos no Senhor. Para que a nossa mente seja pura. Para que o nosso coração esteja conservado, puro e livre para sobreviver ao caos. Porque quando a gente vive em liberdade, o caos para nós não nos abala, não nos traz crise, não nos confunde, nos traz discernimento. Muito pelo contrário, nos traz discernimento, nos traz uma maneira de enxergar compatível com o real, com a realidade, com a verdade. Então, eu convido você a olhar para Deus nesse momento, para o Senhor. Eu creio que Ele vai lhe mostrar grandiosas coisas que você nunca viu. Amém? Então, eu encerro orando pela sua vida mais uma vez e pedindo ao Senhor que lhe dê graça, que lhe dê misericórdia, que derrame, que se manifeste e que você tome posicionamento de amar a Deus, porque se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Que Deus possa fazer morada no seu coração, pelo amor que você tem derramado sobre Ele, pela confiança que você tem dada a Ele. Amado Deus, eu quero, meu Deus, colocar aqui a vida da pessoa que está nos ouvindo, de todos aqueles que estão nos ouvindo, de aqueles, meu Deus, ó Pai, que estão sem esperança nesse momento. Eu queria, meu Deus, ó Pai, que o Senhor visitasse cada pessoa. Te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor visita cada uma delas. Que o Senhor, meu Deus, ó Pai, aniquila e dissipa tudo aquilo, meu Deus, ó Pai, que impede de sairmos desse momento de crise. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor esteja aniquilando e dissipando toda a crise que existe na nossa nação, toda a crise que existe nesse nosso século, nesse nosso mundo. Em nome de Jesus.
Que o Senhor, meu Deus, ó Pai, venha trazer paz ao teu povo. Que o Senhor venha trazer, sobretudo, arrependimento para o teu povo. Em nome de Jesus, vem trazer arrependimento, Pai, para que o Senhor possa se alegrar com a nossa alma, para que o Senhor possa ouvir as nossas orações, para que o Senhor possa, meu Deus, manter comunhão conosco. Em nome de Jesus, Pai. Vem tocar, meu Deus, essa alma faminta. Vem tocar, meu Deus, nesse exato momento, visitando esta alma que carece da Tua presença. Essa alma, meu Deus, que precisa ver o Senhor, que precisa passar por essa experiência pessoal e espiritual, meu Deus, com o Senhor. Que o Teu Espírito Santo, meu Deus, possa vir e fazer morada em todos aqueles que estão necessitando, nos famintos espirituais, aqueles que estão na fila do sopão do Senhor, aqueles que estão famintos pela Tua palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor possa supri-los, em nome do Teu Filho amado. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.